Fala aí pessoal, vamos para mais um pós-jogo no nosso canal. Finalzinho da partida lá no Morumbi, 46 minutos, o São Paulo vai vencer no Bahia por 2-0. Gols de Luciano e Bobadilla. São Paulo, no geral, aí fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. São Paulo mordendo, atacando bastante, né? Sendo bastante objetivo, tentando já achar o gol logo e acabou conseguindo e já liquidou meio que o resultado já no primeiro tempo. 2-0 aí o São Paulo vencendo a partida contra o Bahia. Algumas coisas importantes para comentar aqui com vocês, que sinceramente não vai ser muito o 100º gol do Luciano, mas não vamos passar batida aqui, né? Essa marca que vai ser bastante repercutida em alguns lugares, né? O pessoal já começa a levantar também a questão de idolatria pelo gol que ele fez. Já logo no jogo ele fez o gol, daí já começaram a falar sobre isso. Até brinquei em um post do São Paulo que eu acabei comentando sobre isso, né? O contra-ataque do São Paulo, Tapia pegou o goleiro. Gol perdido, hein? Gol perdido. São Paulo, né, apesar do bom jogo, o Bahia em alguns momentos teve oportunidades de acabar fazendo gol, principalmente no primeiro tempo, né? O jogador do Bahia saiu na cara do gol ali, com uma jogada do Nestor, e acabou que chutou para fora. Bom para o São Paulo, estava 1-0 a partida. Talvez se o Bahia empatasse o jogo naquele momento, o jogo talvez poderia mudar um pouco, né, o cenário da partida e tal. Daí o Bahia tentou se expor um pouco, né, tentou buscar o gol e acabou que sofreu o segundo. Então o São Paulo hoje não teve muitos sustos. Na volta do intervalo, o São Paulo de novo volta sonolento, né? E o Rafael faz uma brilhante defesa salvando o São Paulo. Se talvez também tomasse aquele gol no início do segundo tempo, o Rafael salvou a gente, talvez a história do jogo poderia ser um pouco mais de drama, né? Mas o final do jogo tá tranquilo agora, 48 minutos, São Paulo comandando ali a partida, mais um ataque ali com o Marcos Antônio agora, vamos ver? Tocou pro Tapia, tocou errado, o Tapia recuperou, fez o giro. E o Rogério Ceni acabou que não deu sorte hoje também, impedimento. O Rogério Ceni acabou que não deu sorte também, fez algumas alterações, 3, né, no intervalo, e 2 machucou, já teve que tirar com 15 minutos do segundo tempo, e o Bahia acabou que perdeu um pouco a força, né, com essas mudanças que o Rogério fez, e acabou sendo obrigado a tirar depois os jogadores. Para o São Paulo foi excelente, e a zica de lesões hoje acabou partindo para o Bahia, né, rapaziada, que é uma zica que o São Paulo vem enfrentando bastante. Muitas pessoas já estão comentando, né, torcedores, que a partida do São Paulo hoje, frenética, com vontade, com raça. Alguns jogadores já mostram esse perfil, né? Um deles eu vou comentar aqui, que é o Enzo Dias, que tem mais esse perfil de raça, disposição. Você via até o Enzo Dias em alguns momentos marcando lá na direita, né? O cara é um lateral esquerdo jogando na direita, marcando, mordendo, dando bote. E não foi somente uma vez que ele fez isso na partida de hoje. Mas esse é o perfil do Enzo Dias. Enzo Dias já fez isso em outros momentos também em jogos do São Paulo. Mas hoje o que chama mais a atenção é que muitos jogadores do São Paulo tentou atacar agora com tapa e escanteio. Muitos jogadores do São Paulo hoje entregaram assim de corpo e alma, né? E começa a levar em questão o pagamento que estava pendente de imagem aos jogadores, e o São Paulo acabou que pagou parte dos salários atrasados aos jogadores. Estava entre 2 e alguns 3 meses, e o São Paulo pagou, deixando uma dívida de 1 mês ainda pendente aos jogadores. Porém, no mês que vem, o próximo mês que vai entrar agora, o São Paulo já voltará a ficar 2 meses atrasados com os jogadores, tá? Então, foi um pagamento assim, né, parcial, digamos assim, aos jogadores, mas que fizeram, na minha visão, total diferença na disposição hoje dos jogadores. Então, o futebol prova mais uma vez, nessa partida do São Paulo contra o Bahia, que é importante sempre você estar em dia com os jogadores. Porque se você vê um jogo onde o seu jogador não desempenha, não mostra raça, não mostra vontade, e você tá pagando o cara em dia,
você tem como você ir lá e cobrar o cara. Você tem como apertar o jogador. E quando você não tem isso em prática, que é algo assim, hoje normal no São Paulo, dever jogador, você não tem nenhuma credibilidade em fazer algum tipo de cobrança aos jogadores. Mas cabe aos atletas, né, sendo que eles estão jogando, desempenhando, né, por mais que está atrasado, uma hora eles vão receber, eles jogarem mesmo assim, na minha visão. Só que na prática, rapaziada, sendo bem sincero para vocês, cara, os jogadores, eles acabam que tiram o pé em algumas partidas. Você tá lá, né? O São Paulo ficou 8 jogos aí, né? Os últimos 8 ou 7 sem vencer. Acabou. Final de... Não, acabou ainda não. Tá tocando bola ali ainda. Os jogadores não jogam, não desempenham, tá devendo os caras. E você acha que o jogador vai ter disposição? Ó, o Mailton, pode ser o terceiro agora. Ele vai chutar. O Mailton é meio fominha, né, mano? Talvez poderia ter tocado a bola ali pro Tapia. Foi meio fominha ali o Mailton agora, hein, mano? O Mailton, gostei da contratação dele. Acredito que vai dar certo no São Paulo ainda, mas em alguns momentos ele tá meio fominha, né? Poderia ter rolado ali pro Tapia, né, mano? Poderia ser o terceiro do São Paulo. Gol perdido aí. Então, rapaziada, é importante você estar em dia com os jogadores, pagar os atletas. É importante para você ter também a moral de cobrar esses caras. Em alguns momentos que você vê que é necessário você fazer um tipo de cobrança um pouco mais ríspida, né? Então, quando o jogador não recebe, né, cara, aí vai de cada jogador, né? Eu não sei se entre eles ali, eles conversam, certamente deve ter uma conversa entre os jogadores, né? Pô, não estão pagando a gente, aí recebeu o pagamento? Pô, eu ainda não recebi. Na empresa que você trabalha, quando atrasa um dia, mais ou menos, tem empresa que acontece isso, quem é CLT e tal, o pessoal troca ideia ali. E aí, caiu o pagamento para você? Pô, para mim não caiu ainda e tal. O pessoal troca uma ideia. Você acha que entre os jogadores, que eles têm uma intimidade ainda maior do que uma pessoa que trabalha em empresa, sendo que eles estão lá todo dia, viajam todo dia, juntos e tal, tá sempre no mesmo ambiente, sempre juntos, eles têm essa certa intimidade, né? E a maioria dos jogadores, eles vão um para casa do outro, trocam uma ideia e certamente tem esse papo entre eles. E eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Só que eu não sei se há, assim, em conjunto, né, um papo entre eles de tirar o pé. Porque se isso acontece, aí, cara, aí para mim, o jogador não tem nenhuma moral também. O jogador que faz isso, né, se reúne com o jogador e tal. Não estou falando que isso acontece no São Paulo, tá? Só ilustrando aqui para vocês. Mas se acontece algo desse tipo, cara, aí é algo muito errado, né, mano? Para não falar outra coisa, né? Aí o cara tá de safadeza, tá de sacanagem. Mas tem que pagar, mano. Jogador você não pode dever, irmão. Ainda mais futebol, você não pode dever. A gente conhece muitas situações de jogadores que falavam que quando não recebia, fingia que jogava, né? Isso acontece, irmão. Isso acontece, infelizmente. Então, o São Paulo, cara, tem essa prática da diretoria que foi hoje criticada de novo no Morumbi e com razão, né? E parabéns aos 15 mil torcedores presentes hoje no estádio que gritaram contra o Casares, certinho, tem que fazer isso sempre mesmo, né? Gostei bastante do protesto que fizeram hoje e a culpa é deles. Hoje você vê o estádio com 15 mil torcedores apenas, você não tem que criticar o torcedor, você tem que criticar a diretoria, que por sinal vai levar mais 4 jogos para fora do estádio no Morumbi. Hoje foi bem provável que foi o último dia de jogo no Morumbi. Porque os próximos 4 jogos do São Paulo como mandante deve ser levado para Vila Belmiro. Então, cara, vai ter gente que vai criticar o torcedor porque não foi no estádio, irmão. Vai ter certeza que vai ter gente que vai fazer isso. E eu não faço isso, cara. O torcedor, o que já fizeram com o torcedor de São Paulo, ainda mais esse ano e nos últimos anos, o torcedor tem que ser isento de tudo, irmão. Então, 15 mil hoje, pelo que o Casares vem fazendo, irmão, é muito. É muito, tá? É muito.
Então, rapaziada, vitória importante, acabou o jogo, né? Gols do Bobadilha e Luciano. Luciano hoje, você via a disposição dele, parecia que era o Raí, né? Hoje o Luciano, você olhava para ele com a 10, parecia, caramba, esse cara é o Raí, hein, mano? É o Raí, o novo Raí do São Paulo. Jogou muito, mano. Fez gol, deu assistência, jogou pra caramba o Luciano hoje. Marcou lateral. Fiz até um videozinho lá bem rápido no Instagram do vídeo da parte que ele tava ali marcando lateral, irmão. Na linha de fundo, marcando. 31 minutos marcando lateral. Né? Então é surpreendente. Então é importante pagar, né, o elenco. É importante, muito importante você pagar o elenco. Tá em dia com o elenco, né? Então, não só aqui no São Paulo, mas no futebol no geral. Comentando um rapidinho, o Rafael hoje foi brilhante, salvou o São Paulo. Talvez se não fosse o nosso goleiro, o São Paulo poderia passar um certo perrengue na partida, de acordo com o resultado ali. Mas o Rafael salvou a gente, excelente hoje, nota 10 para o Rafael, mano. A zaga hoje do São Paulo também foi tranquila, né, mano? Sabino fez aniversário hoje, né? Fez aniversário o Sabino e quem ganhou o presente fomos nós, que assistimos o Sabino jogar. Então ele fez o aniversário hoje e quem ganhou o presente fomos nós, torcedores do São Paulo, em ver o craque Sabino jogar hoje. A zaga foi boa, foi bem, Marcos Antônio motorzinho, Pablo Maia até que foi legal hoje, né? Bobadilha fez gol, hoje foi bacana. Luciano, craque, hoje foi craque. Hoje foi craque, irmão. Fez o 100º gol, né? O torcedor já fica naquela euforia. Jogou pra caramba. Hoje foi o Raí, irmão. O Luciano foi Raí hoje. Em noite de Raí. Vai ser até o título do pós-jogo. Em noite de Raí, Luciano faz o 100º gol com a camisa do São Paulo. Vai ser o título do pós-jogo hoje, tá, rapaziada? O Lucas hoje de novo abaixo, né, mano? Algumas jogadas ali tentou. Fez um gol que tava impedido, né? Na jogada, mas... Tá com uma impulsão boa o Lucas, né? Mas na questão do drible, 1 contra 1 ali, a velocidade tá muito fraquinha ainda. O Lucas Moura, Mike hoje jogou muita bola, mostrando que hoje é titular do São Paulo, irmão. Entre Mailton, Cedric e Mike, prefiro o Mike. O Mike hoje jogou muita bola. Parabéns pro moleque que representou no jogo de hoje. Deu o restante, né? O Ferreirinha entrou no final ali, o Tapia perdeu um gol ali, o Mailton também perdeu um gol e tal. Mas, cara, hoje a equipe foi muito bem, né, mano? Muito bem. Mas é importante pagar, né, né, rapaziada? É importante pagar os jogadores, né? Que tiver uma diferença, uma disposiçãozinha diferente dos atletas, né, mano? É interessante, é bem importante. Hoje ficou provado que é importante, sim, pagar os jogadores. Enzo Dias jogou muita bola mais uma vez, excelente. Para mim é um lateral aí que certamente merece ser adquirido. E o Rigoni não entrou em campo hoje, tá? Rigoni, sendo assim, rapaziada, ele não atinge as metas, tá? Ele tinha hoje para entrar pelo menos 45 minutos, não entrou. Então não vai ser atingida ali as metas dele de forma automática. Vai depender agora do São Paulo se renova ou não com o jogador no final da temporada, tá? Então esse é o pós-jogo, vou ficando por aqui. E Luciano tá suspenso, né? Luciano, hoje ia tirar 10, deva lá, força um cartão amarelo. Até quando tá em noite de Raí faz merda, hein, Lulu? Difícil, hein? Isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!